Boa noite, meu irmão. Eu já começo sem querer errado. Eu estou gravando à noite, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, o horário que você vai estar assistindo em casa esse vídeo. Nós estamos aqui para iniciarmos, né, a reta final do nosso curso sobre estudo da igreja, né? Falando sobre eclesiologia. Estudo esse que começou, né, ali inicialmente, antes de acontecer essa pandemia lá na igreja, e agora a gente está finalizando a grande maioria das aulas, a grande parte, agora a gente está fazendo online, né? Então, quero te elogiar, quero te parabenizar pelo empenho, meu irmão, que vocês têm tido nesse tempo de pandemia, dessa dificuldade de estar assistindo. A gente está chegando na reta final porque hoje a gente vai para a nossa 14ª aula, né? E aí a gente só tem 17 ao todo, então, contando com a de hoje, são 4 aulas já para finalizar. Então, nós estamos muito felizes. Muito difícil saber se o irmão tem aproveitado, né, as lições, os estudos, até mesmo porque por esse distanciamento não dá para mim estar cobrando de vocês, perguntando. A gente não vai ter como aplicar testes, infelizmente, mas que nós estamos fazendo já desde o início, nessa reta final, nós estamos fazendo o melhor para o irmão estar crescendo no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra, entender como é que a igreja tem funcionado, em toda a história da igreja, como ela tem funcionado, quais tem sido a missão dela, onde ela tem agido, influenciado. Então, quero pedir que Deus abençoe a cada um de nós. E hoje a gente vai começar a nossa 14ª lição. A gente vai falar sobre a missão da igreja, né? A gente já debateu vários pontos, vários aspectos relacionados à igreja. Já partimos inicialmente do ponto do que é a igreja, tudinho. Hoje a gente vai chegar numa lição bastante importante que visa entendermos o quê? Qual é a missão da igreja? Qual é a responsabilidade da igreja? O que é a igreja? A igreja, ela tem, a gente vê em várias empresas, várias instituições que sempre existe, né? A missão, visão e a missão, né, da instituição. Então, hoje a gente vai olhar um pouco a respeito disso, sobre qual é a missão da igreja, tá bom? Quero convidar o irmão a estar abrindo o texto. O nosso texto básico vai ser em Mateus 28, de 18 a 20. Deixa eu abrir aqui. Esse texto ele é bastante conhecido na história da igreja como o chamado o Grande Comissionamento, né? Jesus Cristo estava terminando ali seu ministério aqui na Terra. Desculpa, meus irmãos. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu acabo de comer e acabo ficando com digestão na hora. Mas, sim, falando do texto aqui de Mateus, Jesus Cristo está terminando todo o seu ministério na Terra. E aqui ele deixa, né, vai deixar para os discípulos o seguinte texto, a seguinte frase, né? Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Então, hoje a gente vai perceber, entender um pouco desse comissionamento de Jesus Cristo, da onde foi, a quem a gente deve submeter isso, quem passou para ele, quem deu a autoridade para ele. A gente vai falar um pouco disso a respeito e vamos entender na prática o que é essa missão de tal que de ensinando-os a obedecer. Ensinando quem? Jesus está falando ali claramente, essa missão ele está dando nessa época e nessa hora. Jesus está falando especificamente para os discípulos, né? A gente tem aqui uma exposição que foi dada para os leitores originais aqui. Ele deu o grande comissionamento para os discípulos. E assim os discípulos foram passando, foi aumentando ali na história da igreja, né? A gente vai ver já no início de Atos que a partir do momento que o Espírito Santo ele desce, né, ali no dia de Pentecostes, a gente vê então um comissionamento maior que se estendeu para várias pessoas, estende hoje para mim, está levando aqui, ajudando o irmão a ensinar. O apóstolo Paulo ele vai estender isso muito bem, vai deixar bem claro, e que nos traz essa missão hoje. E eu já estou falando demais, vamos para o texto que ele vai explicar de forma mais clara. Então,
o versículo-chave vai ser, porque vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o alvo da lição vai ser perceber, você recebeu uma missão, como membro do corpo de Cristo, dada por ele mesmo. Seu desafio é cumpri-lo seguindo o exemplo do mestre. Então, o aluno ele vai ser capaz de quê? De refletir na missão deixada por Jesus, por nós, né? Ele deixou uma missão para a sua igreja. Nós vamos sentir a necessidade de cumprir essa missão. Evangelizar pessoas, glorificar Deus, sujeitando-se às autoridades. Então, praticamente a gente vai trabalhar em cima desses 3 pontos. Do evangelismo, às pessoas, a evangelização. A glorificação do nosso Deus, a gente vai ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo glorificando esse Deus, o nosso Deus Pai. E o fato da gente precisar se submeter às autoridades dentro de um contexto, tanto como social, na sociedade, como propriamente dentro da igreja, né? Então vamos começar aqui na introdução. Todos nós somos discípulos e compomos a igreja do Senhor Jesus. A missão foi nos confiada por Ele, até a sua vinda nos ares. E esse encargo chamado missão da igreja, e a este encargo chamamos missão da igreja. Nós somos a igreja e não podemos deixar de cumprir nossa missão. Se não a cumprirmos, as pedras clamarão em nosso lugar. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A ele não ficará sem testemunho, e ele não ficará sem testemunho a si mesmo. Então, é interessante essa parte desse texto de Lucas 19:40, que a revista cita, né, que se a gente não cumprir a nossa missão, as pedras clamarão. Então é interessante, se você puder até abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas 19:40, a gente vai ver a história aqui de quando Jesus Cristo ele pede para os discípulos pegarem aquele jumentinho, aquela entrada dele, né, por Jericó, e aí ele pega o jumentinho, as pessoas o louvam, as pessoas o adoram, e alguns fariseus chegam para os discípulos e falam, chega para Jesus e fala: Jesus, manda que eles parem, o Senhor está recebendo essa honra, essa glória. Aí ele falou: toda essa honra e toda essa glória que eu estou recebendo, se eles não fizerem, as pedras clamarão. Então, a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, se a gente não fizer, as pedras vão clamar. Então há necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo fazer isso, cumprir essa missão, né? Mostrar, testemunhar às pessoas, à sociedade, Jesus Cristo, a sua verdade, a verdade das boas novas, que é o tema que a gente vai entrar agora. A lição de hoje trata de 4 ações pelas quais a igreja tem condições de cumprir a missão, seguindo o exemplo de Cristo. Então a primeira vai ser essa, evangelizar o mundo. É uma missão bastante específica da igreja nesta terra, neste mundo. Evangelizar significa pregar boas novas de salvação. Foi o que o anjo fez quando anunciou o nascimento de Jesus, o Cristo que viria a ser o Salvador. Item 1. O Senhor, o Salvador, é a boa nova e pregou a boa nova, né? Então, conforme a mensagem do anjo aos pastores, Jesus é uma boa nova. Jesus, de adulto, percorria toda a Galileia, pregando o evangelho do reino. Então, meus irmãos, eu vou querer ler com vocês agora, e hoje praticamente a gente vai ler muitos textos, e a grande parte são as leituras semanais. Então, você que não fez a leitura semanal, a Ana Paula, ela não, se vocês assistirem esse vídeo todinho, vocês vão poder falar para a Ana Paula e ela não vai poder cobrar vocês da leitura, porque felizmente a gente vai poder ler todos, porque o texto ele é bem sistemático, a gente vai poder ler. Então, o primeiro texto que eu quero abrir com vocês, aqui, ó, quando a gente fala sobre a evangelização do mundo, nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. O que ele veio fazer? Houve a profecia lá em Isaías 61, que foi o texto da segunda-feira, e logo, quando Jesus estava chegando no Sinédrio, começando lá o seu ministério na igreja, deram o livro do profeta Isaías para ele. Ele leu exatamente Isaías 61, aqui em Lucas 2:10. Eu vou ler com os irmãos, eu achei que eu tinha deixado aberto, mas tá. Deixa eu só abrir aqui. Lucas 2:10. Lucas 2:10. Não é esse aqui não. Desculpa, meus irmãos.
Lucas 4, 16 a 19. Lucas 4. Bom, meus irmãos, desculpa, eu tive um contratempo aqui e o celular acabou caindo, mas vamos lá. Lucas 4, de 16 a 19. Então, o texto, Jesus Cristo ele vai citar, e é muito interessante, ele vai citar exatamente o texto do profeta Isaías. Deram para ele o livro do profeta Isaías. Eu vou ler aqui. Então, Lucas 4, 16 a 19. Então, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação de vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano de graça do Senhor. Então, aqui a gente vai ter um texto, aqui a gente vai ter a visão e a missão da qual Jesus Cristo ele veio. Então, ele deixou muito claro para a sua igreja qual era a sua missão. Era essa de Isaías, era essa missão importante de pregar o evangelho, mostrar uma verdade, mostrar que a necessidade do povo de uma adoração não baseada em leis, em regras e nada, em tudo isso, no caso, não era o foco, né? Jesus Cristo ele veio trazer libertação da lei. E aí, que nem eu falei na última aula, a respeito de que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, Jesus Cristo está trazendo a liberdade dessa lei, entendeu? Jesus está querendo buscar um relacionamento, trazer um relacionamento com Deus, para com Deus, através da pessoa de seu Jesus Cristo, que tenha um relacionamento direto, que tenha uma relação direta, uma relação de fé, uma relação onde você entende a graça do nosso Deus, uma relação onde nós entendemos e compreendemos, e a partir da fé, sem olhar, sem ter certeza, sem precisar de muitos milagres, de coisas grandiosas, nós acreditamos num Deus, né? Então, o Senhor Jesus ele vem com esse propósito, e ele deixa bem claro o propósito dele aqui, né? Aí o item 2, a igreja tem a boa nova e deve pregar. Então, a partir do momento que nós entendemos essa boa nova do Senhor Jesus Cristo, cabe agora, parte para nós uma missão de anunciar essa verdade que nos salvou, que nos trouxe ao entendimento, que nós conhecemos essa verdade. Então, foi uma ordem que Jesus deu à sua igreja, aos seus discípulos. Paulo entendeu bem esta questão quando a expressou da seguinte forma: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregasse o Evangelho. Cara, o apóstolo Paulo ele é fantástico, ele entendeu aqui e ele compreendeu o valor disso, o valor do Evangelho, né? O apóstolo Paulo que vai falar, e eu acho que eu até lembro que foi tema de um congresso de missões nosso, né? O pastor Silva, inclusive, usou esse texto e ele até tocava, né? Que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E ele falava, né, que esse era o poder que a gente tinha, né? A gente tem um Evangelho que a gente pode anunciar às pessoas, né? E o Evangelho ele é tão poderoso, o Evangelho ele desfaz pensamentos nossos, né, que nós nos colocamos no centro muitas das vezes. Então ele vai quebrar tudo isso, porque a gente entende e reconhece que a gente precisava de um Salvador, que a gente precisava dele, a gente precisava ser salvo, a gente estava morto. Então o apóstolo Paulo ele ainda vai mais além, vai mais longe ainda, e ele fala que ele considera o não pregar o Evangelho, o deixar de anunciar a sua verdade aqui no seu contexto, dentro do seu chamado, mas ele fala que ai de mim se eu não pregasse o Evangelho, né? Meus irmãos, me perdoem, mas eu comi muito. Sabe como é que é a pandemia? Eu estou bastante cheio. Mas beleza. Então, a gente já pode entender o que era essa missão. Como o apóstolo Paulo encarava essa missão, né? Em Mateus 5, de 13 ao 16, Jesus declara aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E continua: se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta,
e não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O mundo está em trevas e sem sabor, sendo consumido, deteriorado pelo pecado. Como os cristãos, temos a responsabilidade de preservá-lo, dar-lhe sabor e iluminá-lo, né? Então, isso aqui é perfeito. Eu acho que um bom cristão da classe de eclesiologia, que é churrasqueiro, gosta de churrasco, pode entender, né, que quando a gente não coloca o sal na carne e a gente come aquela comida sem sal, sem o sabor, realmente é bem triste, né? Vamos dizer assim. Então, da mesma forma, usando a mesma analogia, para o entendimento de que nós somos o sal dessa terra. Nós somos as pessoas das quais, através, com a capacitação do Espírito Santo, nós vamos levar essa verdade, a verdade de Jesus Cristo, né? Então, e aí? Para que vai servir o sal se ele já não tem mais sabor? Isso é jogado fora. Então, é uma missão altamente, como é que eu posso dizer, de responsabilidade. Existe uma responsabilidade muito, muito grande do cristão de anunciar esse evangelho. Então, deixa eu só ajeitar aqui um pouco a câmera, que eu estou me vendo mais... Agora ficou legal, ficou perfeito. Então, é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo trazer esse sabor, né? Nós somos a luz do mundo. Então, a partir do momento que a gente é luz do mundo, nós somos diferentes, o mundo está em trevas, e nós somos essa luz, nós somos, através do Espírito Santo de Deus, eu volto a trazer para os irmãos que a nossa referência, nós somos alguma coisa por causa do nosso Deus, tá? A gente fala, eu trago aqui uma mensagem para vocês a respeito da verdade, não porque eu posso me gabar que eu estudei isso, mas porque é o Senhor Jesus Cristo que ele derrama a sua graça na minha vida e ele me traz ao entendimento, à compreensão, ele me revela, ele me dá discernimento da sua palavra. Então, quando a gente entende que se o mundo está em trevas, se o mundo está perdido, às vezes as pessoas elas estão mortas nos seus delitos e pecados, elas não entendem a verdade, elas não compreendem por que seguir a um Deus, ter um relacionamento com Deus, e se você tem noção disso, você é uma luz em meio às trevas. E aí Jesus Cristo ele vai usar, né? A gente pega, mesmo que pegar como é que é? Eu sempre falo, me foge o nome aqui, ó. Como é que é o nome? É a candeia, que hoje em dia pode ser, sei lá, uma lanterna, tudinho, e colocar ela embaixo, e abafar a sua luminosidade. Isso vai ser um exemplo de um cristão, que ele não se revela, ele não se mostra, ele não prega essa verdade, ele não anuncia esse evangelho. Então vai ser comparado com o quê? Com nada. Nós realmente seremos comparados a nada, né? Então, uma missão muito grandiosa da Igreja do Senhor Jesus Cristo e altamente importante, e eu acredito que se você é membro da nossa igreja pelo menos há uns 5, 6 anos, você entende o nosso amor por missões, o amor da nossa igreja por missões, por missionários. Eu acredito que a nossa igreja, eu acho que, não sei, esse dado eu não tenho, mas é uma das maiores igrejas que investem em missões aqui em Boa Vista. Então, nós temos esse entendimento de que precisamos apoiar a obra missionária. E não só longe de casa, mas dentro da nossa casa, nós devemos anunciar o evangelho para os nossos filhos, nós devemos anunciar o evangelho para os nossos pais. É função da igreja, é uma responsabilidade de um cristão anunciar essa verdade. Então, beleza, vamos continuar. Então a gente termina aqui esse primeiro ponto a respeito de qual é a missão da igreja. Então, o evangelismo ele vem primeiro, eu acredito que ele vem por ordem de importância. Ele é o primeiro porque a gente deve anunciar essa verdade. Jesus Cristo nos deu essa missão, nos passou essa responsabilidade de estar anunciando. Existe um texto bíblico que vai falar que os anjos eles estão doidos para anunciar o evangelho. Doido. Os anjos, seres celestiais, incumbidos de várias coisas que a gente vai ver na Revelação, de vários poderes, de várias forças, dimensão, e Deus ele confiou a nós, a mim, ao Felipe, pecador falho, mas ele confiou a mim, antes de confiar no anjo. Entendeu, meu irmão? Então, é nosso dever anunciar essa verdade, anunciar Jesus Cristo, a importância do impacto que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus em nossa vida, vem trazer. É grandioso, meus irmãos. Desculpa, eu já estava testemunhando. Então vamos para o segundo ponto, que agora é glorificar o Pai Celestial, e aqui a gente vai abrir muito a Bíblia. Glorificar significa honrar, homenagear. A natureza proclama a glória do seu Criador. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Todos somos criados para a glória do nosso Deus. Então agora o objetivo, a missão da igreja vai ser o quê? Glorificar o nosso Deus, Pai, a pessoa do Pai, a pessoa do Deus Criador, a pessoa do Deus Todo-Poderoso que
se fez carne através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre gosto de fazer um pouco dessas distinções das pessoas da Trindade, né? O nosso Deus Pai é o Deus para quem a gente ora. Quando a gente se ajoelha, a gente ora, a gente leva clamor a essa pessoa do nosso Deus, é o Deus Pai. Nós temos o Deus Filho, que é o quê? É esse Deus, é um só Deus, porém a pessoa dele é encarnada e habitou conosco aqui nessa terra. Ele entende o sofrimento, ele entende tudo isso, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho. E existe um outro Deus que a gente tem até um pouco desprezado, eu acho que algumas igrejas têm desprezado, outras igrejas têm dado muito valor, que é a pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, que habita na gente. Então, essa figura de trindade do nosso Deus, ela é muito perfeita, porque os três são um. E agora eu quero falar de glorificar o Pai Celestial, o Pai, o nosso Deus Pai. O Deus Filho, ele glorifica o Pai, e eu já tô falando o que vai acontecer aqui. Então vamos continuar. Então, esse tópico de glorificar o Pai, ele vai se dividir em dois pontos, que é o Filho unigênito glorificou o Pai Celestial, a gente vai ler as passagens, e os filhos adotados devem glorificar. Então, o Filho da pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, ele glorifica enquanto ele esteve aqui na Terra, ele glorifica. Ai, que não susto. É porque minha esposa está aqui. O que foi, amor? Sobe de meu irmão. Desculpa, meus irmãos, depois de um pequeno susto que eu tomei agora, minha esposa estava gravando a aula dela, ela me pediu aqui a minha Bíblia. Mas vamos continuar, então. Texto dividido em dois, vamos ler lá. Primeiro ponto é o Filho unigênito, ele glorificou o Pai. Então quero convidar o irmão a estar abrindo a Bíblia. Nesse item A, consumando a obra que o Pai lhe confiou. Então, esse texto está em João 12. João 12, de 27 a 28. Isso que é muito legal. Isso é muito interessante. 27 ao 28. Vou ler aqui. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. Então aqui a gente vê a pessoa do nosso Senhor Jesus um pouco aflito, né? E é bom a gente entender que ele veio, e nesse contexto, ele era homem, 100% homem. Ele sabia a nossa dor, ele entende a nossa dor, os nossos sentimentos, as nossas aflições. A gente vai ver nesse texto mesmo, mais para depois, que Jesus ele chora, ele fica mesmo agoniado. Mas no meio disso tudo, ele sendo Deus, ele sendo homem, mas sendo Deus também, ele glorifica o Pai Celestial, a pessoa do nosso Pai. Pai Celestial, o nosso Deus Pai, Deus Criador do céu e da terra. Então, ele sempre confirma isso. Ele consuma a obra que o Pai lhe confiou. No B, manifestando o nome do Pai aos homens. Então vamos abrir em João 17:6. João 17:6. 17:6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu o deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, ele está o quê? Glorificando a pessoa do nosso Pai Celestial. Submetendo-se à pessoa do nosso Pai Celestial, o nosso Deus Pai, a quem a gente deve estar dando a honra e glória em todos os contextos da nossa vida. Quero abrir um pouco esse parêntese aqui, e mais uma vez eu vou dar só uma mexidinha aqui, eu acho que eu estou com um toque. Hoje não mudou nada, mas tudo bem. De que o quê? Em todo o contexto da nossa vida cristã, em todo o contexto da nossa vida ministerial, da nossa ida para a igreja aos domingos, da nossa ida para a igreja às quartas-feiras, aos cultos de oração, tudo, o objetivo, o foco da nossa vida cristã vai ser sempre o quê? Glorificar o nosso Pai. Esse é o objetivo, é nos relacionarmos com Ele. O objetivo, ele nunca vai estar, meu irmão, nunca vai estar em nós. Eu sei que esse daqui já vai ser o segundo ponto, mas eu gosto de deixar claro que o objetivo vai sempre glorificar. Se a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, ele glorificou esse Pai, imagine nós que fomos salvos por Ele. Nós fomos salvos por intermédio dEle e através dEle. Né? Imagine, quanto mais isso. Então, vamos para o item C. Respondendo às orações de seus discípulos. Então, João 14:13.
Eu estou pegando o computador aqui porque minha esposa pegou a minha Bíblia aqui, meus irmãos. Então, me perdoe aí o tempo que eu demorar um pouquinho. Então, vamos lá. João 14:13. E eu farei o que vocês pediram em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o objetivo aqui do Senhor Jesus Cristo é sempre o quê? Mostrar quem que resolveria a parada. Falando bem assim no contexto de jovens. A gente está ajudando os jovens na igreja, estou falando bem para os jovens aqui, para os irmãos. Mas a gente vai pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, mas a gente vai pedir para o Deus Pai. O Filho ele será glorificado, mas o nosso Deus Pai é o foco. O nosso pedido, a nossa oração, a nossa intercessão é para esse Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, o entendimento agora, compreendemos que o Jesus Cristo ele glorificou. Agora a gente vai para a nossa parte. Filhos adotados, nós adotados em Jesus Cristo, somos filhos desse Deus Pai. Então, filhos adotados devem glorificar o Pai Celestial também, né? Como? Primeiro, frutificando para Deus. Nós seremos frutíferos. Vamos abrir em João 15:8. Era muito difícil abrir aqui no computador. João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então, quão maravilhoso, né? Nós entendemos que nós temos a opção, nós temos em atitude de gratidão glorificar a esse Deus como dando frutos, produzindo frutos, sendo pessoas que, a exemplo de uma árvore, que quando ela é frutífera, ela é maravilhosa, ela abençoa as pessoas, uma árvore frutífera, o que é? Um limoeiro. Você tem a oportunidade de, através de uma árvore frutífera, de um limoeiro, temperar a tua comida, tomar um suco de limão e abençoar vidas. E o exemplo de Jesus, ele é maravilhoso para a gente entender isso, que nós estaremos glorificando ao nosso Deus a partir do momento que nós damos frutos, nós anunciamos esse evangelho, nós deixamos claro para a sociedade, onde a gente estiver inserido, que esse Jesus Cristo nos salvou e esse Deus a qual Jesus Cristo foi enviado, ele se relaciona conosco, ele nos guarda, ele é um Deus justo, ele é um Deus que caminha conosco, nos abençoa. Então, nós frutificarmos na igreja, em ministério, abençoar pessoas, levar a verdade ao conhecimento das pessoas, é uma forma de nós estarmos glorificando ao nosso Deus. É um objetivo esse. Testemunhando aos incrédulos. Agora a gente vai falar um pouco de testemunho. Eu vou abrir no texto, que a gente vai ter na lição 2 textos, eu vou abrir no texto de 1 Pedro. Tá bom, meus irmãos? 1 Pedro 2, 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, o que o apóstolo Pedro está falando aqui? Ele está nos instruindo que assim como a gente, e eu comentei com vocês que a gente vive num mundo de trevas, num mundo onde infelizmente a treva ela reina, onde a gente percebe que esse mundo ele já é do maligno, esse sistema corrompido chamado mundo ele já é do maligno. Mas o que? Nós iremos glorificar esse Deus quando a gente viver de forma exemplar, a fim de que as pessoas elas nos olhem e vejam, rapaz, esse cara aí, esse Deus dele é respeitado, porque ele vive de forma exemplar. Eu gosto sempre de dar um testemunho a respeito do meu relacionamento com pessoas que não são, deixa eu só afastar um pouco aqui, meus irmãos, com pessoas que às vezes não são cristãos, né? São pessoas que o meu objetivo simplesmente é ganhar. Eu não deixo de me relacionar com pessoas que não são crentes. Por exemplo, eu trabalho, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo que são, eu vou usar as palavras do apóstolo Pedro, que são pagãos, que não são convertidas ao verdadeiro evangelho. Mas eu nunca deixei de ser amigos, eu não deixo de ser amigo, de me relacionar com eles. Por quê? Porque eu sempre gosto de testemunhar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas através de quê? De maneira exemplar, dando testemunho da minha vida, mostrando a minha esperança.
Quantas vezes eu, com as pessoas com quem eu trabalho, eu demonstrei que a gente viu que não tinha uma saída, existia problemas que a gente não conseguia superar, mas eu falava, meu amigo, vai dar certo, confia. Eu creio no Deus que vai dar certo. Eu sei que vocês podem não confiar, mas eu confio no Deus que vai dar certo. E Deus muitas vezes me surpreendeu. Às vezes eu falo da boca, mas no meu coração eu não estava muito crente, não. E me surpreende. E eu tenho tido exemplos, eu tenho tido alguns retornos desses meus parceiros de trabalho que testemunham, rapaz, bicho, esse teu Deus, ele é bom mesmo, né? E aí, como eu tenho sido feliz nisso, que eu tenho dado testemunho, tenho ficado muito feliz, principalmente no meu contexto de trabalho. Então, glorificar o nosso Deus é quando a gente dá testemunho, quando a gente dá exemplo desse Deus para as pessoas. Nós vivemos num mundo corrompido, corrupto, mas nós damos testemunhos da verdade. Então você, inserido aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua aula, você dando testemunho, você tomando atitudes exemplares, que nem falou o apóstolo Pedro, você está glorificando a Deus, as pessoas estão vendo isso. Então, o nosso Deus está sendo glorificado na tua vida, através das tuas atitudes. Então, é importante a gente ver isso. Seguindo o exemplo de Jesus. Romanos 15. Vamos abrir lá em Romanos 15. Romanos 15, de 3 a 6. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo o exemplo de Jesus, que exemplo a gente vai seguir? Esse exemplo de unidade. Nós iremos glorificar o nosso Deus nesse ponto onde a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele vai nos falar, né, que o Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Então, a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, a unidade dos membros, a unidade das pessoas que foram redimidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós vivermos juntos, nós sermos parceiros, nós não vivermos em atrito, nós não vivermos em contendas, em práticas que a gente vê muito de forma tão clara e corriqueira no mundo, mas você viver de uma forma diferente, procurando sempre ânimo, procurando ter bom ânimo, zelo com as pessoas, se comprometer com as pessoas, né? No nosso contexto de igreja, isso vai nos fazer glorificar o nosso Pai que está no céu, a glorificar o nosso Deus. As nossas atitudes, a gente percebe aqui, né, que as nossas atitudes elas são muito importantes para o quê? Para glorificar o nosso Deus, né? A gente não faz isso apenas às vezes por olhar mas eu cito até a palavra hipocrisia. A gente não faz isso com hipocrisia. A gente não tenta ser bonzinho aqui. Vou ser bonzinho para as pessoas verem, mas eu não gosto daquela pessoa. Não. A gente age de forma coerente com as pessoas. Nós agimos de forma coerente com a verdade. Nós damos um exemplo de vida porque a gente quer glorificar Deus. Pouco importa o que a pessoa vai falar. Pouco importa a pessoa questionar por que você está fazendo isso. Por que você está sendo um irmão a qual às vezes as pessoas vão questionar por que você está tomando tal atitude, o que você vai ganhar com isso. Sabe o que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar graça, a gente vai ganhar glória do nosso Deus. Nós daremos glória a Ele, né? Nós entendemos a graça dele, então vale a pena você fazer isso para Deus. Você pouco importa o que os outros vão falar. Então é um ponto bastante interessante de entender. Os outros dois pontos, assim porque o texto ficou um pouco mais longo, eu vou só citar. Então, vivendo uma vida santa e pura. Vivendo dessa forma, a gente vai estar glorificando o nosso Deus. Vivendo e morrendo para Deus. Então, está registrado em Efésios 3:21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isto quer dizer que tudo que é feito na igreja deve estar em acordo com a vontade revelada de Deus e ter finalidade de glorificá-lo.
lembremos que o mesmo princípio se aplica também à vida pessoal dos que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o objetivo vai ser sempre glorificar o nosso Deus. Quem confessa o nome do Senhor Jesus Cristo glorifica o Pai que está no céu. Esse é o entendimento. Então, uma missão da igreja, a segunda missão da igreja que a gente vê hoje, que o objetivo vai sempre glorificar esse Deus. O objetivo vai ser glorificar. Então, nossas atitudes, o nosso agir aqui na Terra, as nossas atitudes, literalmente, precisam ter um objetivo de quê? De glorificar esse Deus. Então, a gente vê a segunda missão, a primeira foi evangelizar o mundo, a segunda foi glorificar esse Deus, e a terceira missão da igreja é o quê? Desculpa, mas eu tenho uma digestão muito demorada, me perdoem. Sujeitar-se às autoridades, é o nosso terceiro ponto. Autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo. A pessoa que é investida de autoridade é aquela a quem foi conferido poder para ordenar e tomar decisões, e o fazer com justiça, considerando seus liderados. O autoritário é aquele que impõe suas ideias, agindo com arbitrariedade. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas por Deus, Romanos 13, a gente vai ler bastante Romanos 13. Mas cada um prestará contas das atribuições que lhe foram confiadas. Então, submeter-se, sujeitar a autoridades é uma missão da nossa igreja. Uma missão de todas as igrejas, assim, acredito eu, mas falando especificamente da nossa, é uma missão da igreja. Assim como evangelizar, assim como glorificar o nosso Pai aqui, sujeitar-se à autoridade é um objetivo da qual a gente vai ver em Romanos que Deus ele coloca pra gente, ele nos ensina. Paulo ele vai nos instruir muito bem disso. Então, eu acho que eu vou ler aqui, deixa eu só conferir aqui. Não, a gente vai estudar ele expositivamente. Então, o primeiro ponto, o Senhor dos Senhores se submeteu à autoridade. O Senhor do Senhor, ele se submete à autoridade do Pai Celestial. É o primeiro ponto A. Do Pai Celestial. Eu não vou ler os textos, meus irmãos, mas a gente entende que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se submete ao Pai. Deus Pai é a autoridade, né? A gente vai ver no ponto B que ele se submeteu aos seus pais terrenos. E esse texto aqui de Lucas 2:21 é um texto do qual vai mostrar, e eu acho que ele também está na leitura semanal, que Jesus, quando ele se perdeu quando ele era criança, e ele estava na sinagoga ensinando, evangelizando, falando, já era muito instruído na verdade do seu Pai celestial, não no terreno. E a mãe dele chegou, né? A mãe do Senhor Jesus chega e fala: ei, vamos para casa, você está aqui perdido? Meu objetivo é estar aqui, eu vim para ficar aqui. Só que ele entende a autoridade da sua mãe naquele momento e ele volta, claro, com a sua mãe. Então, Deus, ele se submeteu aos seus pais terrenos. Então, se ele nos ensinou a respeito de... A gente vê lá no Sermão do Monte, em outras partes, que os filhos se submetem aos seus pais, é um entendimento judeu ali daquela época. Então, Jesus Cristo, ele deu um exemplo disso. Muito mais ele, que às vezes nem precisava, era Deus, mas ele se submete à autoridade dos seus pais terrenos. Das autoridades governamentais. Então, nesses textos aqui, a gente vai ver o exemplo de quando o pessoal vai perguntar de Jesus Cristo sobre sobre a sua submissão à autoridade, né? Sobre a necessidade de pagar imposto naquele contexto. E aí ele falava: olha, paga o imposto, dá a César o que é de César. Num desses textos, eu até aconselho o irmão a ler, ele vai citar aquela parte que ele fala para o apóstolo Pedro, para ele, questionam ele se ele estava pagando os impostos direitinho, e Jesus fala assim: ó, sabe o que vai fazer? Vai lá, joga a toalhinha, pesca um peixe, dentro desse peixe, da boca desse peixe vai ter o dinheiro exatamente para pagar o meu imposto e o seu imposto. Então ele está sendo aqui totalmente homem e totalmente Deus, né? Porque é uma atitude sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acontecer isso, né? Ele vai pescar, chega dentro do peixe exatamente o dinheiro para pagar o imposto, tanto de Jesus Cristo como do peixe. Então ele se submete à autoridade. Ele poderia não pagar? Com certeza ele não podia. Ele era o Senhor dos Senhores, ele é o Deus ele é o Deus encarnado. Então ele se submete à autoridade. Então aí eu lhe pergunto, meu irmão, eu não vou perguntar agora, eu vou perguntar na segunda ali, mas eu já vou perguntar agora. Imagine o Senhor Jesus Cristo, que ele se submete às autoridades da sua época. Ele se submete ao Império Romano, um império que matava muita gente, adoravam ao próprio imperador.
eu vou falar, eu acho que isso mais depois, mas eles adoravam o próprio imperador, a Senhor e Salvador, a expressão Senhor e Salvador, que a gente vai ver muito claro exposto na Bíblia, sempre se referindo à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O apóstolo, o Lucas, quando ele escreveu aquilo, num dos evangelhos, no seu evangelho, claramente, ele usa uma etimologia, uma forma de falar que já era usada para os imperadores. Senhor e Salvador era uma forma, uma menção que se dava ao imperador. Então o que é? Ele usa daquela gramática daquela época, daqueles conceitos daquela época, e ele insere num conceito aqui da palavra, da revelação, e fica inspirado para a gente entende isso, um termo que era usado pro imperador romano, né? Então, hoje, se a gente fala Senhor e Salvador, é muito porque os imperadores eles eram tratados como senhores e salvadores. Um povo um império que dominava as pessoas e, ao mesmo tempo, ajudava, pagava a comida deles. Então, às vezes, um judeu que estava submetido a um regime desse, o que acontecia com ele? Ele achava, poxa, esse cara, ele me dá comida, ele me dá lugar para morar, ele é o meu Senhor e Salvador, né? E a gente entende o Senhor Jesus Cristo sendo isso em nossas vidas, mas o interessante é que esse Senhor e Salvador, Jesus Cristo nosso, ele entendia como aquele Império Romano era, como é que eu posso dizer, além de herege, buscava a exaltação própria, glória própria, né? Os imperadores se achavam, mas o que ele faz? Ele se submete à autoridade deles, pagando o imposto que era devido. Então, imagine ele pagando, imagine nós. Qual deve ser a nossa atitude em relação às nossas autoridades? Se o próprio Jesus Cristo já deu o exemplo. Mas vamos continuar. 2. Os servos do Senhor... 20 minutos. Os servos do Senhor devem ser submissos às autoridades. Então, eu vou ler com os irmãos Romanos 13, de 1 a 7. E aí, ele vai praticamente falar todo o próximo ponto, que os servos do Senhor devem ser submissos às autoridades. E aí, se Jesus Cristo ele foi submisso, imagine a orientação do apóstolo Paulo para nós, para pessoas regeneradas nesse Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. E aí a gente vai para o primeiro ponto. As autoridades procedem de Deus e foram por eles instituídas. A gente vai ver aqui um exemplo. O apóstolo Paulo está deixando bem claro, não preciso, acho, nem explicar muito. Deus institui as autoridades. Então, você inserido 2000 anos após o apóstolo Paulo falar isso, estou arredondando aqui, da mesma forma que ele estava inserido lá, e aí a gente vai perceber que naquele contexto todo, o pecado, a depravação, ela está tão igual aos nossos dias hoje, meu irmão, mas nos dias de hoje, nós devemos nos submeter, assim como o apóstolo Paulo fala, ao governador, à prefeita, eu estou falando muito pelo contexto, não necessariamente pessoas, eu estou falando pelo contexto que a gente está vivendo, ao presidente, à presidenta que já foi, nós precisamos nos submeter à autoridade desse, porque Deus instituiu, não foi pessoas, não foram pecadores, não foram algum grupo ou alguma fraude que o elegeu, mas sim Jesus Cristo colocou eles lá, o nosso Deus coloca eles lá, né? É um entendimento que a gente deve entender. B, e aí eu vou para o versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então eu vou continuar. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ele o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Dê a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor.
se honra, honra. Eu acho maravilhoso esse texto. Ele é bem interessante para os contextos, né, que nós estamos vivendo. Mas a gente vai ter uma válvulazinha de escape quando esse governo ele contraria os preceitos do nosso Deus. Mas eu já vou tratar isso mais tarde. Mas eu vou continuar lendo aqui os pontos, né? Então, no item C, a gente vai ver nesse versículo 3 e 4 que o ministro de Deus age para o bem daquele que faz o bem, né? No D, a sujeição à autoridade é um dever de consciência. Conscientemente fazemos isso. No E, como instruídos por Deus, devemos pagar-lhe o que lhe for devido. Então, se imposto, se tributo, se for o que for, nós nos devemos submeter a essa autoridade. Onde estamos inseridos, no contexto que estamos inseridos. Diante dos líderes governamentais dos nossos dias, não é simples entendermos esse texto que acabamos de ler, mas precisamos crer que a revelação divina é para a igreja de todas as épocas. Deus estabeleceu e sustenta o princípio do governo, mesmo que certos governos não cumpram seus desejos. Teologicamente, a doutrina é esta, que a igreja e Estado são fatores no reino de Deus, tendo cada qual sua função particular. Isso quer dizer que os governos têm seu lugar nos propósitos de Deus, e nenhum deles exerce controle além do que Deus permite. Portanto, a atitude saudável para a igreja e para o crente é respeitá-los de acordo com os princípios bíblicos. Deixa eu ler aqui o próximo, até o finalzinho aqui. Devemos lembrar que a palavra final em termos de autoridade é Deus, em circunstâncias nas quais a palavra das autoridades humanas contraria a vontade de Deus. Como cristão, devemos escolher a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês nessa questão de autoridade foi um pouco da coisa que eu trouxe para os jovens, quando a gente falou a respeito do patriarca, de um dos patriarcas, que é o José, de que o quê? Que José ele entendeu a soberania divina. José ele entendeu muito bem de tudo que acontece aqui na Terra, todas as coisas que acontecem, Deus ele sempre está no controle. Independentemente, Deus ele usa ímpios e ele usa pessoas salvas para exercer os seus propósitos. Deus ele vai estar sempre no controle. A gente teve agora, eu até falei na última aula, que aquele pastor Azevedo lá inventou de falar que Deus ele não está no controle, porque um Deus bom ele não pode fazer coisas ruins. Mas é uma coisa assim, muito sem noção de falar. Às vezes complicado de assimilar, porém fácil de entender. Que Deus ele usa, infelizmente, ele vai poder usar, eu falo infelizmente pra gente, porque ele pode usar de um governo que é ruim, malvado, para o quê? Para disciplinar a população. Infelizmente, a gente tem que entender isso. A gente não é mais criança e a gente não está mais no centro da nossa vida. Nós não somos cristãos que vamos olhar, Deus ele está fazendo isso conosco. No meu pensamento, isso é errado. Mas, meu irmão, pouco importa o teu pensamento, pouco importa o meu pensamento. O que importa é a vontade do nosso Deus. É Deus se revelar como ele tem se revelado para a gente, é a gente compreender isso. Então, ele usa assim. Às vezes, governos ruins, ele usa ditaduras, às vezes, para o quê? Para conforme os seus planos, conforme a sua necessidade. Eu não estou aqui para falar qual é certo e qual é errado, mas Deus está no controle, Deus ele é soberano. Então a gente deve entender isso e deve buscar aceitar essa verdade em nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Toda autoridade ela é instituída por Deus, independente do que for dito, do que for falado. Beleza? Então, meus irmãos, indo aqui agora para o nosso último ponto, quais são as missões da igreja. A gente já viu aqui que uma das missões é o que? Evangelizar este mundo, fazer conhecida a palavra da verdade, as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas. É uma missão da igreja. A gente viu que uma das missões da igreja é o que? É glorificar o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, a nossa autoridade máxima. E aí eu já vou para o terceiro ponto. E o objetivo da igreja, uma das missões da igreja é o quê? Sujeitar às autoridades. Tanto as autoridades terrenas, autoridades da sociedade, governadores da sociedade, como as autoridades as autoridades eclesiásticas, que eu queria falar. A revista ela não vai trazer muito bem isso, mas o entendimento e o conceito ele é o mesmo, tá bom? E agora a gente vai para a próxima. Qual é uma missão da igreja? É ser uma comunidade terapêutica. Como assim? Comunidade terapêutica? Como assim? Quer dizer que
agora a igreja ela tem que fazer psicologia e tal. Não, meus irmãos, calma, a gente vai entender aqui. Não que ela não possa. Mas vamos lá. Alguém já disse que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de doentes, pecadores. Como comunidade, a igreja deve viver o que é comum entre seus membros, levando-os a se identificarem uns com os outros. E como comunidade terapêutica, deve usar de meios adequados para aliviar e curar os doentes que por ela procuram. Então, a igreja de Deus, e é muito interessante isso aqui, que se a igreja de Deus ela estivesse fazendo o seu papel, a gente não sabe quem falou essa frase, mas não haveria mais necessidade de hospitais psiquiátricos, de hospitais que tratam algumas doenças, alguns tipos de doenças da mente, né? O objetivo da igreja é ser uma comunidade terapêutica num contexto de que nós precisamos estar juntos como igreja, como irmãos, entendendo a necessidade do outro, entendendo, se sensibilizando com a dor do irmão. O apóstolo Paulo ele vai deixar claro em 1 Coríntios que a gente precisa o quê? 1 e 2 Coríntios, acho que 2, de que a gente deve chorar com os que choram, né? A gente deve se alegrar com a alegria dos nossos irmãos, né? Para que não haja necessidade desses irmãos serem qual é a palavra que eu posso usar? Às vezes eu uso alguns termos porque sempre me faltam as palavras, mas para não serem sucumbidos pela tristeza, serem sucumbidos pela mágoa, né? Então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vem a tratar isso. É um dos objetivos. Por quê? É o nosso primeiro ponto. O médico dos médicos curou o doente. Nosso médico dos médicos curou. Em Lucas 4, 16 e 21, Jesus lê e atribui a si mesmo o cumprimento da profecia de Isaías 61, 3, foi aquela que a gente leu, a leitura de segunda-feira, não sei se o irmão leu, em que está escrito que ele, Jesus, ungido pelo Espírito de Deus, traria cura para as enfermidades espirituais, evangelizar os povos e proclamar libertação aos cativos. Isso ele está falando de forma espiritual, evangelizar povos e proclamar libertação aos cativos. De forma física, restaurar a vista dos cegos e emocionais, pôr em liberdade os oprimidos. Não há espaço para relatar tudo o que Jesus fez. Algumas coisas estão relatadas nos evangelhos. Jesus não fez acepção de pessoas, nem tratou alguém com indiferença. Ele nunca despediu quem o buscava sem antes resolver a questão. Então, Jesus ele foi nessa figura sempre trinitariana aqui, né? Jesus ele tratou as necessidades espirituais, físicas e emocionais das pessoas. Então, o objetivo da igreja visa se assemelhar muito ao que o Senhor Jesus Cristo nos traz, nos mostra. Então, de uma forma clara, nós vamos tentar levar o quê? Resolver essa situação espiritual das pessoas, como evangelizando, levando a verdade, mostrando a notícia das boas novas para eles, para as pessoas que não têm isso. De forma física, não restaurando vista aos cegos, né, porque nós acreditamos que o dom de cura ele ficou mesmo muito ali para a igreja primitiva, né? Não que Deus ele não possa fazer cura, nós cremos num Deus soberano, que ele pode fazer como lhe apraz, mas agora pessoas específicas elas não têm mais essa atitude de chegar e curar, ficou ali na igreja primitiva. Mas isso aí é um tema de um outro debate. Mas nós podemos, existem muitas doenças e aí muitos psicólogos vão tratar, e às vezes a tua doença emocional ela fica muito clara, ela fica tão forte e chega num estágio que ela começa a afetar a tua parte física, a tua saúde, né? Então, o objetivo da igreja, da revelação da verdade, é que o que nós possamos levar as pessoas a essa verdade e livrá-las até de doenças físicas e emocionais, por liberdade de oprimidos. Então, muita gente com doenças emocionais, sem entender a verdade, sem compreender, e a própria palavra, a palavra da verdade, o Novo Testamento ele vai estar repleto de quê? De instruções de como viver, de como lidar com as pessoas, de como nos relacionarmos com os outros. Muita gente faz isso da forma errada e acaba o quê? Acarretando em dores, sofrimentos, tristezas, né? Orgulho, muitos pecados, né? Não somente negativos, mas pecado é negativo. Então,
orgulho, arrogância, tudo isso. Por quê? Porque não aprende a se relacionar com as Escrituras. Não há uma coerência entre a tua vida e a Escritura, a verdade, né? Vamos continuar aqui, ó. A igreja deve oferecer cura aos que necessitam. Então, Max Lucado, um escritor norte-americano batista, em seu livro Derrubando Golias, fez algumas referências interessantes à igreja. Diz ele: adolescentes e grávidas, os de meia idade e os arruinados, os velhos e os doentes, para onde os desesperados podem ir? Eles podem ir ao santuário de Deus, à igreja de Deus. Citando Eugene Peterson, ele diz: um santuário é um lugar onde eu, como Davi, consigo pão e uma espada, força para o dia e armas para a batalha. Ambos se referindo à vida de Davi, lá em 1 Samuel. Jesus, ele é compaixão. Ele convida a sua igreja a segui-lo. É na igreja que Deus ministra ao coração dos carentes e necessitados, dos exaustos e aflitos. Nós, os que temos Jesus como Senhor, devemos estar preparados para sermos instrumentos de Deus nessa obra. Meu irmão, a partir do momento que a gente começa a estudar, nós estamos inseridos numa classe, você é inserido por sua livre e espontânea vontade numa classe que vai tratar sobre eclesiologia, que vai tratar sobre a igreja. Você vai ter um entendimento teológico e doutrinário a respeito do como é que a igreja funciona. A partir desse momento que teus olhos eles se abrem, Deus ele revela isso para ti, ele tira, abre teus olhos para isso, você tem que entender que você faz parte de uma igreja e como integrante dessa igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser o quê? Parte dos benefícios que essa comunidade, que essa igreja, ela vai trazer para a sociedade. Você tem que entender que você faz parte disso. Você precisa ser usado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Ele precisa nortear a tua vida para que você entenda que você tem que levar isso às pessoas, você tem que levar a verdade, você tem que auxiliar os membros da igreja, os membros da eclésia, da igreja, que eles precisam crescer, amadurecer espiritualmente, né? Deixar o pecado, santificar cada vez mais. Então, a igreja ela precisa ser uma comunidade terapêutica nesse sentido, de que não tenhamos mais sentimentos, dores, frutos de quê? De uma vida cristã bagunçada, de uma vida cristã longe dos princípios que Deus ele apresenta para a gente na sua verdade. Nós estamos aqui, meus irmãos, para revelar, para mostrar. Quando a gente vai para a igreja, a gente quer um entendimento de Deus, a gente quer aprender de Deus, como ele se revela, né? E a partir do momento que a gente entende, a gente compreende os nossos atos, as nossas atitudes elas vão mudar, porque a gente vai viver o quê? Em coerência com a sua verdade. Nós vamos nos relacionar melhor com o nosso Deus, nós vamos nos relacionar melhor com as pessoas, com os nossos irmãos, e este vai ser sempre o objetivo, tá bom? Conclusão, Jesus glorificou a Deus consumando a obra que Deus lhe confiara. A confiança de Deus está depositada agora em nós, a sua igreja, para continuarmos o que Deus iniciou. Então que o Senhor nos ajude, como membros de uma igreja local, parte do corpo de Cristo, a valorizar o presente que recebemos de Deus e nos capacite a cumprir a missão que nos foi deixada. Então, meus irmãos, eu meio que já fiz a aplicação, é um entendimento que nós precisamos cumprir essa missão, ser uma comunidade terapêutica, entender as autoridades, as nossas autoridades, glorificar o nosso Deus e evangelizar o mundo. Aonde você está inserido, no contexto que você está inserido, você precisa refletir aquilo que Deus ele quer que você reflita, aquilo que Deus quer que você mostre, que você se assemelhe à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu caráter moral e as tuas atitudes, elas possam refletir isso, que as pessoas possam ver no mundo caído, que as pessoas possam ver que Deus ele tem mudado a tua vida, ele tem te santificado, né? Então esse é o objetivo, esse é o entendimento. Então, Deus te abençoe, boa semana, esse foi o nosso estudo da semana. Desculpa pelas interrupções, pelas dificuldades que eu, como um pecador miserável que sou, peco, me entristeço, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele nos permite estarmos aqui. Ai de mim se eu não estivesse anunciando essas verdades na qual eu tenho crido, né? Usando aqui as palavras do apóstolo Paulo. Deus te abençoe e boa semana, meu irmãozão.